Se a história que vão assistir fosse produto da imaginação do escritor, vocês poderiam considerá-la inacreditável. Mas estes eventos realmente ocorreram nas ruas e becos e nas moradias onde foram filmados. A Sombra da Ponte. Era assim que começava o filme A Cruz e o Punhal. Mas que filme é esse? Bom, te conto depois, tá? Depois que eu te apresentar David Wilkerson. É um pregador americano, assembleano, que nasceu em 1931 no interior do estado de Indiana. Ele era filho de pais cristãos e o avô, Jay Wilkerson, era evangelista, né? A avó também, engajada na obra. Então ele cresceu em um lar que trouxe muita influência. Agora ele mesmo atende um chamado para o ministério, né, para entrar na obra, e em 1958 ele vai começar a pregar em Nova York para pessoas marginalizadas. Tem uma história de que, ele mesmo conta isso, né? De que ele estava, quando ele tinha 28 anos, ele estava lendo uma revista Life, ele era pastor já, ele estava lendo uma revista Life e viu a foto de um rapaz que foi morto por uma gangue chamada Os Dragões, né? Os Dragões da cidade de Nova York e tal. E aí o David, ele teve interesse por esse negócio de gangues. Gangues. E David Wilkerson decidiu o seguinte: eu vou pregar para as gangues. Agora, uma gangue de Nova York nos anos 60 era um negócio de louco. Os rituais para entrar numa gangue, o que a pessoa tinha que se submeter, o tanto de pancada que ela tinha que aguentar, tinha que ser usuário de droga. Então ele começa esse trabalho e aí surge o chamado Desafio Jovem. Desafio Jovem, o que é? É reconhecido, é o programa mais antigo e o mais famoso de todos os tempos de recuperação de jovens viciados. E naquele tempo, o que estava na moda mesmo? Era heroína, cocaína, LSD. Eu tenho uma outra aqui que eu não estou lembrando. Mas essas três aí faziam, né, a cabeça do pessoal. Então ele começa essa coisa do Desafio Jovem. Agora, quando é que ele vira uma figura nacional nos Estados Unidos? Quando ele lança, em 1963, o livro A Cruz e o Punhal. Aí mudou tudo. Eu tenho o livro aqui, eu me lembrei agora que eu tenho, não vou pegar. Eu sou uma dessas pessoas que leu A Cruz e o Punhal na adolescência, né? Eu sou uma dessas pessoas que pessoas falavam assim: ele tem que ler, ele precisa ler, e dava o livro para eu ler, investia em livros, dava o livro para eu ler. Se a gente der um livro para um adolescente hoje, acho que ele infarta, né? Mas eu li A Cruz e o Punhal. Nesse ministério o livro A Cruz e o Punhal, ele é um best-seller. Ele vendeu, dizem aí que ele vendeu cerca de 30 milhões, até quando o pessoal contava, né? 30 milhões. E ele é tido como um dos 50 melhores livros para a formação de um leitor evangélico. E ele está entre os 100 melhores livros evangélicos de todos os tempos, segundo a pesquisa. A Cruz e o Punhal. O negócio da Cruz e o Punhal foi uma loucura, porque se converteu um cara de gangue, barra pesada, chamado Nick Cruz. Nick Cruz. O Nick é um capítulo à parte, porque o próprio Nick também escreveu, é um pregador hoje, está pelo meio do mundo dando o seu testemunho. Tem o testemunho do Nick aqui na internet.
O Nick é um capítulo à parte, escreveu um livro chamado Foge, Nick. Foge, né? Contando as suas tentações, as suas lutas, né? Depois que conhece o Evangelho e também antes. E esse livro, A Cruz e o Punhal, ele foi um livro tão impactante, mas tão impactante, que em 1900... não sei quando foi, não. Não sei quando foi. Mas o livro virou filme. Filme. Eu comecei passando aqui como é que o filme começa. Sim, o filme está dublado em português, é um filme espetacular. E a grande pergunta foi o seguinte: quem deveria ser o autor? Quem ia interpretar? Porque o livro ele conta a história do ministério do David no meio das gangues, do centro de recuperação, as moças drogadas, toda aquela história. E a grande questão é assim, quem vai interpretar David Wilkerson no cinema? E eles queriam no projeto um ator famoso para o David e um ator famoso para o Nick Cruz. Eles conseguiram ninguém menos do que Pat Bone. Pat Bone, para vocês das antigas, é aquele cara do seriado Dallas. Se eu não me engano, é o mesmo cara do Gene Eugênio, que passa até hoje aqui nas TVs brasileiras. Chamaram Pat Boone, mas disse que o David Wilkerson teve que orar muito para aprovar quem é que seria essa pessoa que ia representar ele no cinema. E para representar o Nick Cruz, foi escolhido um ator chamado Eric Estrada. Teve uma série aqui no Brasil, nos anos 80, eu assisti muito mesmo, porque passava na Globo, todos os domingos à tarde, chamada Chips. Era um seriado com policial, com moto, com não sei o quê. O pessoal mais antigo lembra do seriado Chips. Aquele ator do Chips faz o Nick Cruz no filme A Cruz e o Punhal. E minha relação com esse filme é maravilhosa, porque eu vi o filme, né? Me emocionei muito. E eu passei muito esse filme no Nordeste, no interior do Nordeste, com equipamentos de cinema. Tinha uns projetos que eu era envolvido, com o missionário Daryl Howard, que nem sei se mora mais aqui no Brasil, e uns amigos. De vez em quando a gente conseguia o material que eles tinham para passar em algumas cidades do interior, né? E aquilo, a gente enchia a escola ficava cheia de gente, porque não era como hoje. Hoje você falar que vai passar um filme, ninguém tá nem aí. Mas as pessoas iam para as escolas ou para as igrejas assistir A Cruz e o Punhal. O que eu ia dizer mais sobre o filme? Sim, o que é o filme? O filme gira em torno do envolvimento dele com as gangues. O nome das gangues, os Bispos e os Mau-Maus, né? No filme, o David Wilkerson faz um culto para as gangues. E ele espera que as gangues, ele bota o convite, venham todas as gangues, é o culto das gangues. E as gangues vão, só que vão, mas marcam uma briga no culto. Seria o local perfeito para uma briga. E briga de gangue, nos anos 60, gente, era assim, ó. Decidia-se as armas. As armas geralmente eram bastão, punhal, taco de beisebol e corrente. E os caras marcam uma briga para dentro do culto. Você quer saber como é que termina o filme? Como é que é a história do filme? Eita, o filme tá aqui na internet, A Cruz e o Punhal. Foi gasto muito dinheiro, foi produção, pra época era produção de Hollywood, um negócio assim, violento. Na verdade, o filme é hollywoodiano, tá? A Cruz e o Punhal. Os historiadores, os críticos, os estudiosos dizem que o filme, o livro e o projeto, ele mudou a evangelização no mundo. Mudou. Especialmente no mundo ocidental, porque muita gente se sentiu tocada em trabalhar com essa turma marginalizada. Aliás, é aí que surgem os centros de recuperação. Quem gostou do projeto, chamava Desafio Jovem, né? Teen Challenge.
os evangélicos, não somente, mas também os católicos carismáticos se amarraram em David Wilkerson e o projeto Desafio Jovem. Quando eu era mais jovem e adolescente, eu não entendia, porque eu entrava numa livraria católica e estava lá o livro do David Wilkerson. Porque o David Wilkerson teve uma influência nos católicos carismáticos americanos e brasileiros, né? Por causa do filme A Cruz e o Punhal, do livro e do Desafio Jovem. O David Wilkerson ainda fundou as Cruzadas Juvenis, também foram um grande impacto, muito voltado para jovens, o seu missionário, o seu trabalho missionário. E o presidente George Walker Bush, né, chegou a elogiar publicamente uma vez o presidente dos Estados Unidos, o trabalho de David Wilkerson como um exemplo a ser seguido. Aqui na internet, David Wilkerson faz muito sucesso, ele já morreu, né? Acho que em 2011. Ele faz muito sucesso com as suas mensagens. Muito pessoal gosta de ouvir pregação de David Wilkerson. Tá cheio aqui de pregação com milhares, centenas de milhares de cada vídeo, muito, muito ouvido. E ele era um pregador assim meio profético. Tem até gente fazendo... Eu nem quis ver muito assim. Tem gente que lançou vídeo aí de profecia de David Wilkerson sobre o coronavírus e não sei o quê. Mas eu gostava assim que ele desafiava a igreja americana. E ele falava muito que ia haver uma invasão de ocultismo e homossexualismo dentro das igrejas, né? Tem muita coisa que ele fala assim em caráter profético. Mas é interessante também que o David Wilkerson foi um cara que criticou o Evangelho da Prosperidade. Mesmo ele sendo pentecostal, sendo da Assembleia de Deus, ele criticou o Evangelho da Prosperidade. Fica para nós esse exemplo incrível. Toda vez que você vê um centro de recuperação em algum lugar, lembre, tudo isso começa com um cara maluco o bastante, santo o bastante, para ir pregar para as gangues de Nova York. E cria esse negócio chamado Desafio Jovens, que vira depois centro de recuperação. Aqui. Minha câmera caiu. Ai, Deus do céu. Eita. Aqui no Brasil, eu vou deixar, não vou editar não, tá? Aqui no Brasil, tem ministérios inclusive com esse nome, Desafio Jovem. Tem o Desafio Jovem Peniel, né, que faz sucesso no Brasil inteiro. Lembra? Tudo isso começa com David Wilkerson e ele e sua esposa deixam esse legado incrível para nós. Esse foi mais um vídeo do canal Rabi Lopes, hoje com direito à queda de câmera. Eu não vou editar. Muitos dirão, foi o inimigo. Não vou editar não. Gente, que é isso? Não vou. Isso... O dia que eu vou... um dia que a gente vai ter uma outra dessa, né? Então, esse foi mais um vídeo do canal Rabi Lopes. Comenta, dá um like, compartilha, etc. Hoje com direito a quedas. Eita, se inscreve, dá um like. Estou com aquela campanha, saia do maldito inglês intermediário. Entra lá no vídeo, dá um like. Quando tiver 70 likes, eu vou publicar um outro novo. Um abraço.